e Jesus continua seu trabalho missionário, a vida pública de Jesus. Sai da região de Tiro, de Sidônia, ali no mar da Galileia, passa de novo na região da Decápole. Lembremos daquele homem que estava lá naquele cemitério, naquela situação difícil que ele se encontrava, e Jesus foi lá e libertou. O pessoal ali da Decápole não é uma cidade, né? Decápole é porque são 10 cidades. Então, em alguma dessas 10 cidades, né, rejeitaram Jesus diante daquilo que ele tinha feito, ainda mais que existia aquela questão dos porcos. E eles não aceitaram porque Jesus deu um grande prejuízo. E agora Jesus, passando por essa região, encontra lá um homem que está surdo. Além de surdo, ele falava com dificuldade. E Jesus, né, faz aquele gesto que a igreja trouxe para o dia do batismo, no rito do batismo, né? Depois ali que a pessoa é batizada, aí tem os ritos complementares, que é a questão da vela, da veste, e tem esse momento em que aquela criança ou aquele adulto que é batizado, o sacerdote toca nos ouvidos, fazendo uma cruz, e toca na boca, também fazendo uma cruz, e diz éfeta, que é essa palavra que Jesus acabou de dizer, quer dizer abre-te. E ali, no rito, diz o seguinte: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda a graça de logo quando você ouvi-lo, você possa professar sua fé. Olha que coisa bonita, né? Nós somos convidados a ouvir, porque nós somos surdos. E os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos ao que é falado, para que nós não caiamos no erro. Por isso é importante hoje nós meditarmos essa primeira leitura, né? Eu poderia dizer assim: o dia em que a mentira entrou no mundo. Como foi que a mentira entrou no mundo e, através da mentira, o homem pecou. O homem acabou pecando. Nesses dias nós vimos Deus falando com Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Essa é a verdade. Deus, em nenhum momento Deus irá mentir. No dia que Deus mentir, isso nunca vai acontecer. Deus deixará de ser Deus. Porque o que Deus fala é sempre a verdade. Por isso que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos sempre estar atento, como eu falei ali no rito do batismo, né? Ao ouvir a voz de Deus, nós já professamos a fé nele. Por quê? Porque ele é a verdade. E vocês se lembram que eu disse também, né? Que o homem, diante de Deus, ele só vai errar se ele quiser. Porque Deus nunca vai pedir algo de nós sem ter uma explicação. Ele vai explicar. E a partir da explicação que ele dá, cada um vai dar a sua resposta, porque nós somos livres. Ele fala a verdade e nós vamos dar a resposta. Ele não obriga. Cada um vai responder do jeito que quiser. Então, olha lá. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. A serpente agora astuta, que na verdade é o demônio, vem agora com uma meia-verdade. E sabe que meia-verdade é mentira.
E você vê que ela usa do argumento de Deus para argumentar ao contrário. É por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que é falado, para ver se o que está sendo falado está adequado ao que é mesmo, ao que é a verdade. É tanto que Santo Tomás de Aquino ele diz, né, que a verdade é a adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. Então, se o conceito foge do que você está vendo, então, se foge é mentira. Tem que estar de acordo. Vela é vela. Carro é carro, e aí tem o conceito do que é um carro. O que é um carro? É um meio, né, de transporte que geralmente tem 4 rodas, onde tem um volante, freio e assim por diante, um lugar para você sentar, e ele se locomove numa velocidade maior do que um homem. Isso é a verdade do carro. Agora, aí eu mostro lá o quê? Uma pedra e digo para você, aqui a pedra é o carro. Aí você vai agora observar realmente se o conceito está de acordo com aquilo que você está vendo. Então, se o conceito está fora do que você está vendo, é uma mentira. Vamos ver a mentira de Eva. Ou a mentira do demônio, né? Da serpente. É verdade, olha, ela usa um argumento que é verdadeiro. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Verdade, sim. Foi isso mesmo que Deus falou para ela. Foi isso que Deus falou para Adão. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim não podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis. Olha, nem tocar se deve, do contrário morrereis. Pronto, agora ela falou a verdade. Eva responde com a verdade. Agora a serpente contra-argumenta. Olha a mentira. A serpente disse à mulher: não. É sim. Não. Vós não morrereis. Olha, se Deus disse que vai morrer, como é que ela pode contra-argumentar dizendo que não vai? Quem foi que disse que não morrer, que iria morrer? Foi Deus, então não tem contra-argumento. Quando a verdade é verdade, não tem como contra-argumentar. Hoje se contra-argumenta diante da verdade. Não, vós não morrereis. Agora mentiu, está vendo? Aí Eva se deixa levar por essa mentira. Ó. Mas Deus sabe, olha a mentira. Deus sabe, olha outra mentira. Que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Olha a mentira. Como é que um ser humano pode ser Deus? Está vendo que ela não pensou? Agora ela está dizendo que o demônio está dizendo para Eva que Deus mentiu. Olha, você sabe por que foi que ele disse isso? É que se você comer, você vai ser igual a ele, olha, dizendo que Deus é mentiroso. Aí ela acreditou, né? Porque os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus,
conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejáveis para obter conhecimento. E colheu o fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu, pronto, acabou. Caiu no argumento. É preciso pensar. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Antigamente, as sociedades, principalmente ali no tempo da Idade Média, as pessoas elas eram verdadeiras. O que elas diziam estava dito. Se elas faziam um contrato, elas cumpriam o contrato. Por quê? Porque as pessoas viviam em volta de Deus. Deus estava no centro. Tudo era baseado em Deus. Claro que tinha os mentirosos também, né? Estou dizendo de uma forma geral, né? De uma forma geral, o que era dito, era dito. Por exemplo, o que a igreja falava, estava falado. Era isso mesmo. O que um bispo falava estava certo, estava correto. O que um sacerdote falava estava correto. Aí com o iluminismo, o renascimento, o protestantismo, porque Lutero entrou com um argumento mentiroso. Tinha algumas coisas que realmente era verdade, mas ele começou com outros argumentos. E agora, nós vivemos numa situação de que não dá mais para confiar. Está assim. Não dá mais para confiar naquele ou naquela pessoa diante do que ela está falando. Por exemplo, vocês não podem confiar no que eu falo só porque é o padre José Augusto. Não, o padre Augusto falou, está falado. O padre tal falou, está falado. O professor tal falou, está falado, confia nele. Aquela autoridade lá, política, falou, não, acredite, está falado. Não dá mais. Não dá mais. Infelizmente, não dá mais. Porque a mentira, ela se infiltrou. Então, qualquer pessoa que esteja falando, você primeiro precisa ouvir. E depois que você ouvir, você tem que pensar, observar se aquilo que aquela pessoa está falando está adequada à verdade. A verdade na Sagrada Escritura, a verdade no que o depósito da igreja deixou como verdade, para aí você dizer assim, realmente eu acredito. Mas se você hoje for no argumento, se apoiando nessa ou naquela pessoa, o iluminado é um homem de Deus. Ele falou, então o que ele falou, eu assino embaixo. Tem gente que por consideração a fulano e a cicrano, está aí andando e fazendo um monte de coisa errada, só porque aquela pessoa foi boa para com ela. E não quer ver que o que está falando não está de acordo com a verdade. Mas a pessoa diz, não, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas, olha, esse tal homem de Deus e essa mulher de Deus, o que ele falou está de acordo? Se tiver de acordo, ok. Se não tiver, não dá. Não dá para acreditar em pai, não dá para acreditar em mãe, não dá para acreditar em filho, não dá para acreditar em primo, não dá para acreditar mais em ninguém. Você tem que primeiro observar bem. Olha, o ouvido
tem que estar afinadíssimo. Quando alguém fala, pare para pensar. Não vai logo, não vai. Olhe, observe. Aí as pessoas, às vezes, elas têm tanta consideração que ela percebe que o outro está errado. Ele falou uma mentira, argumentou de forma errada, mas disse, não, eu não quero acreditar. Então ela diz, eu não quero acreditar, e por isso ela camufla tudo e acaba indo na ideia do outro. Eu vou dizer mais uma vez para você. Não acredite na pessoa do Padre José Augusto, não entra na minha onda, não vá. Qualquer coisa que eu falar, primeiro veja se é verdade, porque eu posso usar um argumento igual o da serpente, que levará você a achar que o que eu estou falando é verdade, e você acaba acreditando e ainda vai passando para os outros, sendo que eu inventei uma mentira para você, mas você tem tanta consideração comigo. Olha, de ontem para hoje eu posso mudar tudo, viu? O mundo hoje está assim. Eu repito, antigamente dava-se para acreditar, mas hoje não dá. Tem que ver, tem que argumentar, tem que observar. A primeira coisa, quando alguém está falando algo para você, você tem que olhar nos olhos da pessoa e você tem que observar. Se tiver qualquer dúvida, você diz, depois eu dou a resposta. Esse negócio assim, né? Já chega assim, olha, nós queremos uma resposta agora. Epa, não, uma resposta agora? Por que agora? Você está querendo que eu tome uma decisão que poderá mudar a minha vida e você está querendo que eu já responda? Mas sou eu que estou falando. Quem é você? Deus? Você morreu na cruz. Aquilo que eu sempre falo, né? Você foi concebido no seio da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Foi morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu? Não, então, uma vez que você não se aplica a esses argumentos, eu tenho que pensar primeiro. Me desculpe, me dê aí um dia que eu tenho que refletir, eu tenho que ver, porque você pode estar me jogando numa emboscada. Porque é aquilo. Jesus disse que nos sinais dos tempos, muitos virão dizendo, eu profetizei, preguei, curei no seu nome, ele vai dizer, afasta de mim. Então, o que é que significa? Até uma pessoa que faz milagre, ela pode mentir para você depois. Aí você se apoia naquela pessoa porque fez milagre? Quem fez milagres foi Deus através dela. Eu só estou dando um tempo para você pensar assim, está vendo? Eu falo, dou uma paradinha para você pensar. Porque se eu começar aqui falar, e vou falando, falo, bem forte, bem assim, aquela coisa na rapidez, bem rápido, você não pensa. Assistam os filmes de hoje, os filmes modernos são assim. Os filmes modernos, eles são feitos numa rapidez, assim, tão, aquelas imagens que você não pensa, você não sabe. No final, a mensagem que ele quer, ele joga para você e você acredita porque você não pensa. Agora, veja os filmes antigos. Dá uma assistida assim, em filmes bem antigos para você ver. A pessoa fala, aí mostra o rosto do outro, aí pelo rosto do outro você já vê
Aí o outro fala também. Assim, aquela coisa bem, como diz o povo, bem parada. E tem que ser parada para se dar tempo para pensar. Mas hoje tudo rápido, argumentação, pá, pá, pá. O povo já não pensa. Eu posso chegar aqui e começar a falar um monte de coisa para você, usando uma lógica mentirosa, porque não tem como, né? A lógica é lógica, mas eu posso usar uma lógica mentirosa e depois de eu falar tudo, você sair daqui acreditando em mim. É isso que acontece com aquela pessoa que funda uma igreja, uma seita aí qualquer. Ele vai lá com os argumentos, tá? E fala, só acredita. Aí chega aquele fulano, aquele cicrano, pega um microfone aqui e começa a falar um monte de coisa. Por exemplo, né? Olha o argumento errado, mentiroso. Jesus veio para os pecadores. Uma vez que Jesus veio para os pecadores, você é pecador? É, eu sou. Então, a Eucaristia é para os pecadores. Você é pecador? Sim, então você pode comungar. Olha o argumento. Lógico. Mas qual é o argumento correto? O pecador só pode comungar se ele estiver arrependido dos pecados, estiver bem confessado, estando em estado de graça, aí ele pode comungar. Está vendo? Que é preciso ir lá nas fontes para entender. Aí eu chego aqui agora, na hora da missa, aí chega a hora de dar a comunhão, aí eu digo assim, olha, esqueça essa história, olha a mentira. Já começa a mentir, né? Esqueça essa história que a comunhão é só para quem está em estado de graça. Jesus veio para os pecadores, então, se você tiver qualquer pecado, não tem problema, pode vir comungar, porque Jesus veio para os pecadores. Isso, Jesus veio para os pecadores. Agora o argumento correto. Jesus veio para os pecadores que se arrependam dos seus pecados depois de ouvi-lo e começar a andar na verdade daquilo que ele ensina. Esse é o argumento. Aí pode comungar. Que esteja confessado, que não esteja com nenhuma dívida com Deus, aí pode. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não pensam mais. Elas são papagaios. Pula, aí a pessoa pula, né? Vai para o lado direito, aí a pessoa vai para o lado direito. Vai para o lado esquerdo. Agora ande 10 passos na sua frente. A pessoa vai e anda 10 passos. E vai assim, né? Ele não sabe que a pessoa está fazendo com que ela caia num buraco lá na frente, mas ela acredita tanto, aí depois que cai no buraco, ela fica assim. Então a pergunta é, mas por que você está pedindo para eu pular para cima e para baixo e ir para a direita e para a esquerda? O porquê? Não falou, está falado. Falou, está falado? O que é que você está falando? O que é que você está dizendo? E ainda mais quando gosta de agradar, né? E fica ali agradando. O outro já está dentro do poço, está jogando você no poço e você está ali assim, ó, rindo, né? Ai, que bom. Faz assim para cima. Aí faz. Vai para baixo, vai. Para a direita. Nossa, você é tão bonzinho, te fazendo de besta. Te fazendo de bobo, porque você não raciocina, você não pensa. Você não sabe de onde vem esse argumento. Ou às vezes até sabe, né? Mas acredita. Então vai para o inferno junto com ele ou com ela. Vão juntos, de braços dados. Um do lado do outro, assim, para o inferno. Bem, espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer. A mentira está tão em voga
que quando você fala a verdade, as pessoas não acreditam na verdade porque elas estão tão imbuídas da mentira que elas não acreditam mais na verdade. É assim que o mundo está. Então, se o mundo está assim, qualquer pessoa, quando falar qualquer coisa para você, vai dar, veja, perceba se realmente aquilo que está sendo dito é real. Se for real, vai em frente. Se não for, dá uma volta, meia volta e vai embora. Não entra, não. Porque, olha, a pessoa ela vai falando, aí dentro do que ela está dizendo, ela joga o veneno da mentira, depois ela dá uma volta e argumenta de novo, você não percebe, e aquilo fica na sua cabeça. E você passa a acreditar. Então, termino mais uma vez dizendo, olha, tudo que vocês, ainda mais que vocês estão acostumados a ficar me ouvindo, né? Não vai na pessoa do padre José Augusto, não. Não, gente, o padre José Augusto falou, está falado. E ele morreu na cruz também? Nasceu da Virgem Maria? Ressuscitou ao terceiro dia? Ele subiu ao céu? Não. Então, o que o José Augusto fala, o padre José Augusto, depois você pensa, aí você vai ver se está de acordo ali na Sagrada Escritura, está de acordo com a doutrina católica, não é doutrina evangélica, é católica. Porque a doutrina católica é verdadeira, porque é a única igreja, é a de Cristo e é a católica. Então você vê, então você diz, nossa, realmente o padre José Augusto está certo, eu vou seguir. Mas se você vê que não está, não vai não, vai não. Não entra não, porque esse aqui também é filho de Adão e Eva, viu? É de Adão e Eva também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.